Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E o nosso objetivo aqui é levar até você reflexão, momentos que você possa pensar, meditar sobre os assuntos que são propostos aqui. Nosso interesse não é levar até você uma resposta fechada, pronta, definitiva, mas é que você se propõe a estudar, a pesquisar, a se interessar pelos assuntos que nós colocamos aqui todos os dias. E a partir disso, aí sim, com esse conhecimento formado, você pode dar as respostas para as perguntas que nós colocamos todos os dias aqui no Vejam Só. Por isso, seja muito bem-vindo para mais uma edição preparada com muito carinho para você que gosta, para você que nos acompanha, para você que nos assiste, para você que nos manda milhares de mensagens todos os dias. Esse programa é feito especialmente para você, tá bom? Por isso, aproveite, fique à vontade. Eu já vou aqui na sequência apresentar os meus convidados, mas antes eu não posso esquecer de falar da Garbo, né? Olha o estilo do apresentador. Rapaz, que é isso, hein? Tá demais, tá demais. O pessoal da Garbo fez uma revolução no meu estilo. Todo mundo, olha o Zeca como ele tá, olha o Zeca. Você quer dar esse up aí também? Procura pelo pessoal da Garbo e eles vão te dar um trato. Inclusive, fala que viu aqui no Vejam Só. Fala que viu aqui no Vejam Só. Eu quero ficar igual o Zeca. Assim, mais bonito, né? Tenho certeza que eles vão conseguir te deixar mais bonito ainda, tá bom? Obrigado, hein, galera, pelo apoio. O pessoal da Garbo, muito gentil, tratando o Vejam Só com muito carinho também, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos rodar a matéria de abertura, que vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje, um assunto muito prático, super atual e que vai ser muito provocativo, porque é um assunto que nós vamos chegar, acho que a essa conclusão aqui, que a igreja ainda precisa melhorar e trabalhar mais efetivamente nesse aspecto, tá bom? Então fica ligadinho que vai ser muito bacana. O Vejam Só tem a alegria de receber novamente aqui no nosso estúdio o pastor Williams Cruz, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança. Pastor Williams, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo novamente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zeca. É um prazer estar aqui mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida desse programa. Ronaldo, toda a produção, muito obrigado. Muito bacana. A gente que agradece, viu, pastor, o carinho do irmão, a atenção, sempre que o Vejam Só procura. São os nossos verdadeiros amigos aqui no programa também. Pastor Williams, é padrão aqui no Vejam Só, nós vamos começar pelo endereço da igreja. Por favor, passe o endereço que a igreja, que o irmão pastoreia pra gente. Eu estou como pastor auxiliar lá, Assembleia de Deus, Ministério Esperança, Rua Alexandre Bonício, número 400, no Alves Dias, São Bernardo do Campo. Posso falar que é a região mais evangelizada? Pode falar, aí é uma... A de São Paulo é com certeza, mas eu preciso fazer uma pesquisa maior para saber se é do Brasil, porque eu sei que tem umas cidades ali de Minas Gerais, Governador Valadares, tem muita igreja também, mas aqui em São Paulo a região do ABC é imbatível. A Nova Jerusalém vai começar por lá a recreação, tenho certeza. Certeza. Seja bem-vindo, meu irmão. Durante toda a nossa conversa, os contatos do pastor Williams estarão à sua disposição. Então, se você quiser outras informações da igreja, horários, dias de trabalho, pode mandar uma mensagem para ele lá, tá bom? Se quiser tirar dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, conhecer o ministério do irmão, são os canais oficiais para você fazer, tá certo? De novo, muito obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. E o Vejam Só tem a alegria de receber aqui no nosso estúdio ele que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele também, que eu tenho certeza que vai te impactar. Eu vou começar apresentando pelo nome do RG, mas talvez você aí não vai reconhecer. Na hora que aparecer a imagem, você vai saber de que eu estou falando. O Vejam Só tem a honra de receber aqui no nosso estúdio o pastor Aranilton Félix de Jesus, mais conhecido como Pastor Babão. Pastor Babão. Pastor, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo aqui. O Ronaldo conversou com o irmão, né, antes de fechar o tema, me passou as informações também. Eu fiquei muito feliz de te receber, conhecer um pouquinho do teu trabalho, do teu ministério. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. É um prazerzão estar aqui, né? Eu só assistia, via na televisão e hoje, né, dos meus olhos, ver que Deus te abençoe. E estamos aí para servir. Valeu, viu, Zeca? Imagina, pastora. A gente que agradece o carinho do irmão. Espero que o irmão goste. Vamos embora. Volte outras vezes, porque, de fato, depois do decorrer do programa, o irmão vai poder falar um pouquinho melhor do trabalho que realiza também. E eu acho que a gente precisa, cada vez mais, dar espaço e voz para esse tipo de trabalho que é realizado.
a quem honra, honra, né? E a gente precisa reconhecer isso. É padrão aqui, vou pedir para o irmão começar com o endereço da igreja, do ministério lá, por favor. O endereço do nosso ministério é Rua 8 de Dezembro, número 118, Guarulhos, né? E São Paulo. Estamos ali bem próximo da Penha, que é a nossa base. Boa. Guarulhos é outra cidade que tem igreja também, hein? Rapaz. Que terra abençoada lá também. Hoje nós estamos bem aqui nas cidades. Os contatos do pastor Babão também à sua disposição, do ministério, tá certo? Então, dúvidas, informações, quiser falar um pouquinho também sobre o assunto que nós vamos tratar, de repente quiser ser parceiro do irmão também, todo o trabalho que ele realiza, os contatos estão à sua disposição, tá bom? Fique à vontade para localizá-lo, tá certo? Vamos conhecer o tema da nossa conversa de hoje? Nossa matéria de abertura vai apresentar para você. Na sequência, a gente volta, já pegando aqui as primeiras observações dos nossos convidados. Vejam só. De acordo com uma nota do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e março de 2020, chegando a quase 222 mil pessoas. Em sua maioria, as pessoas em situação de rua encontram-se desempregadas ou em trabalhos informais, atuando como guardadores de carros e vendedores ambulantes, por exemplo. O estudo utilizou dados de 2019 do Censo Anual do Sistema Único de Assistência Social, que conta com informações das secretarias municipais. Outra fonte de dados para o levantamento foi o Cadastro Único do Governo Federal. No total, 81,5% da população em situação de rua está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste, 56,2%, Nordeste, 17,2% e Sul, 15,1%. É importante salientar que em 2020, 18,5% da população de rua estava em municípios pequenos ou médios, indicando a necessidade de se pensar também em políticas públicas adequadas a essas localidades. No total, até março, o Brasil registrava 221.869 pessoas em situação de rua. A análise seguiu o modelo de contagem utilizado em 2015, quando foi lançado o último balanço pelo IPEA. No entanto, agora a pesquisa usa dados de mais municípios do que em 2015. Talvez a sua pergunta seja: o que o Vejam Só, ou melhor, a teologia tem com toda essa situação econômica e social? É exatamente isso que vamos entender hoje. Afinal de contas, de acordo com os maiores estudiosos de missiologia, os mais pobres estão no grupo dos menos alcançados pela pregação do Evangelho. O que a igreja tem feito de efetivo para evangelizar esse grupo? Vamos refletir sobre isso agora, aqui no Vejam Só. Exatamente, vamos pensar sobre o tema, porque, via de regra, parece que esse é um assunto que está distante da teologia, né, às vezes até dos nossos debates aqui, a gente também precisa observar isso, né? Muitas vezes a nossa preocupação está fora dessas questões econômicas, sociais, que afetam tanto a nossa realidade, e a gente vai hoje ter a oportunidade de conversar um pouquinho melhor sobre isso. Meus irmãos, eu vou começar, pegando a visão de ambos, respondendo a nossa pergunta tema. E aí depois, na sequência, nós vamos aprofundando alguns aspectos mais práticos dessa questão. Pastor Williams, vou começar com o irmão. O que o irmão observa que ações têm sido feitas pelos cristãos para ganhar esses marginalizados? E ali, até no final da matéria, para dar um detalhe a mais, e eu particularmente gosto muito do reverendo Ronaldo Lidório, que é um dos especialistas na área de missões, e ele coloca o grupo dos mais pobres como um dos menos alcançados pelo Evangelho, aqui no Brasil, inclusive, né, e obviamente em outras partes do mundo também. O que a igreja tem feito, pastor Williams, de efetivo nessa questão? Irmão Zeca, eu quero louvar a Deus por nós estarmos aqui para discutir esse assunto, para refletir sobre este assunto de suma importância, porque muita coisa precisa ser feita. Você falou no comecinho aí, eu concordo que esse assunto nós não vamos encerrar
esse assunto ele precisava de uma série para falar sobre ele. Estamos aqui para refletir, esta é a palavra, refletir sobre esse tema, porque eu reconheço, de forma geral, que nós temos uma deficiência muito, muito grande nessa questão, e eu digo que não é uma preocupação da igreja isso. Talvez esse seja o maior problema, a igreja, ou esperar que a igreja se preocupe. Na verdade, é uma preocupação de Deus. Isso é uma preocupação de Deus, e isso não está resumido na história da igreja. Isso está resumido lá atrás. Quando Deus chamou o povo de Israel, Deus já deu leis referentes aos marginalizados. Deus já deu leis. Tem um texto de Deuteronômio, eu não vou me aprofundar agora nesse assunto, mas Deuteronômio capítulo 16, versículo 11, tem outros, mas diz assim, ó: e alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Então, quando Deus deu a lei para Israel, Deus já tratou de se preocupar com os marginalizados. Como Israel deveria tratar os estrangeiros. Aliás, uma nota teológica que quando Israel sai do Egito, não saiu só os hebreus. Quando os hebreus saíram do Egito, não saíram só os hebreus, estrangeiros saíram também juntos. E Deus deu leis referentes a eles. Então, nós precisamos atentar com muito carinho para isso, porque temos feito pouco. E nós, no decorrer aqui, vamos falar por que essa deficiência, tá? Mas temos feito pouco. Boa. A gente vai poder, obviamente, explorar essa questão. Pastor Babão, vou passar a palavra ao irmão. Ok. E eu vou pedir no seu comentário inicial, primeiro para o irmão fazer uma apresentação do trabalho do ministério, depende para quem não conhece, e depois repercutir um pouquinho dessa ação de maneira mais global dentro do ambiente evangélico. É claro que o irmão vai falar e nós vamos perceber que o irmão e o ministério têm essa atuação com esses marginalizados, mas eu vou pedir para o irmão repercutir um pouquinho de maneira mais global como a igreja tem lidado com essa situação. Por favor. Ok. Zeca, o nosso chamado, quando Deus ele nos chamou para essa obra, Deus ele falou, Ministério Fogo Cruzado, a igreja sem parede. E no começo a gente não entendemos, mas nós obedecemos, pastor Willy, e quando nós registramos o Ministério Fogo Cruzado, a igreja sem parede, nós fomos bombardeados de todo mundo, Estados Unidos, Europa, São Paulo, e começaram a chamar nós de desagrejados, pelo fato de ser uma igreja sem parede. Mas nós somos, quando nós falamos de igreja, organismo ou instituição? Então, a igreja, ela é instituição, ela falha muito, não vamos generalizar, ela falha muito nesse público, né? E quando Deus nos chamou, nós fomos para as cadeias, para as ruas, nós começamos a fazer o nosso trabalho. Hoje, nós fazemos os nossos cultos 100% no meio, dentro da Cracolândia, nos presídios, em todos os lugares que você possa imaginar que tem pessoas vulneráveis. Ali é o nosso culto. As nossas reuniões, elas são uma vez por mês, com todos os membros do ministério, que são de igrejas. Tá. Então, quer dizer, o Ministério Fogo Cruzado tem eu, a minha esposa e mais 2. Porém, quem que faz o trabalho com o pastor Babão? Faz o pessoal da Batista, o pessoal da Assembleia, o pessoal da Quadrangular. Então, eles chegam, pastor, poxa, a minha igreja não faz o trabalho, eu posso ir com você? Querido, se o seu pastor autorizar, entendeu? A sua família, o seu pai, a tua mãe, vem com nós. Então, o que me chama a atenção é que a igreja, instituição, não faz. Mas a igreja, o organismo, que é as pessoas, elas fazem. Então, foi isso que Deus me chamou a minha esposa, para a gente fazer essa visão como se fosse uma Jocum, uma portas abertas, mas como uma igreja fixada, sem parede, nos lugares mais terríveis do Brasil. Então, hoje, na Cracolândia, para você ter ideia, nós temos ali 90% de pessoas usando crack
que já foi de uma igreja, pastor Zeca, entendeu? E qual que é? Palavra, entendeu? É alimentação, que é uma estratégia. Você tem que diferenciar o assistencialismo, entendeu? Do evangelismo. Então, nós ajuntamos isso com várias igrejas para poder exercer esse trabalho, entendeu, Zeca? Então, a igreja mesmo, a igreja organismo, ela é muito boa. Agora, a igreja instituição, que nem o pastor William falou, nós estamos falhando. Boa. A gente vai poder repercutir muito essa questão, mas antes eu quero ouvir a sua opinião também. E conto com a sua participação sempre lá no nosso perfil do Instagram. Já aparece aqui, ó, @programa Vejam Só. Inclusive, se você não segue o nosso perfil, siga lá, faça parte dessa comunidade. Nós estamos quase chegando nos 30 mil seguidores lá. Compartilha, divulga, vamos fazer uma corrente aí para divulgar não só o nosso trabalho, mas toda essa reflexão que nós fazemos aqui. Quem sabe a gente consiga alavancar ministérios, como o do pastor Babão, e despertar em você também interesse pelo estudo e tudo mais. Bom, siga lá e compartilhe. A enquete que nós colocamos para esse programa foi a seguinte: a sua igreja, e aí eu quero saber da sua igreja, o que ela tem feito? Ela realiza ações, tem projeto, apoia projetos, não sei, para ganhar os marginalizados? E aí nos marginalizados, meu irmão, na matéria de abertura, nós colocamos os moradores de rua, porque é um número que tem crescido, principalmente por conta da pandemia, a crise econômica tem aumentado. Mas o pastor Babão falou aqui, de repente, presídios, acamados, tem idosos, né, em asilos, e tem um monte de opção. Então escolha, ó, sim, a igreja realiza, não, a igreja não realiza. Na postagem seguinte, você justifica. Olha, justifica não, né? Você explica. Olha, ela realiza nessa área. Olha, ela não realiza, a pessoa é fechada, não tem... Tá. Escreve lá, vamos conversar. Durante o programa nós vamos colocar alguns dos seus comentários aqui para a gente poder discutir também sobre isso, tá certo? Meus irmãos, eu anotei aqui na minha fichinha aqui e acho que ficou muito evidente na fala de ambos. Eu vou começar por esse aspecto para a gente continuar o nosso assunto. Pastor Williams, eu ainda percebo, e acho que na fala do irmão também isso ficou evidente, que a gente tem uma preocupação na igreja com ganhar almas, não necessariamente com cuidar de pessoas. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente poder continuar. Um irmão uma vez veio falar comigo, ele falou, lá na igreja a gente distribui cesta básica. E uma pessoa foi pedir, e eu falei para ela, você não vem no culto, eu não vou te dar. Não é nenhuma crítica pessoal a ele, porque é uma prática comum. Se você perceber, a gente faz muito isso. Às vezes até inconscientemente. Queria começar por aí, pastor. A missão da igreja é ganhar almas, só ganhar almas? É ganhar almas e cuidar de pessoas? É só cuidar de pessoas? Qual que é a missão da igreja nesse mundo? Zeca, olha... Que alegria poder falar desse tema, conhecer o pastor Babão. Eu estava conversando nos bastidores e vinha na minha mente assim, nós vamos falar um pouquinho de ortodoxia e ortopraxia. Eu vou falar um pouco da Bíblia, do que realmente a Bíblia, o que Deus fala na palavra e espera da igreja. E o pastor vai tá falando da prática. Eu quero começar respondendo sobre essa questão de evangelismo. Quem ganha almas ganha problemas. Precisa entender isso. Ganhar almas é ganhar problemas. Tá? Jesus diz assim, não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Então, são pessoas que estão doentes, são pessoas problemáticas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele está chamando gente problemática. Acontece que, muitas vezes, daqui a pouco eu vou falar da minha igreja, eu estou falando de forma abrangente, depois eu vou falar da minha igreja, porque o interessante na matéria é falar do que a nossa igreja está fazendo. Mas muitas pessoas não querem ter problemas. Então, assim, evangelizar pessoas, ganhar pessoas, é ganhar problemas. Então, quando as pessoas se convertem, elas vêm trazendo as situações de vida. Acontece que, assim, nós discutimos hoje sobre um evangelho, esse tema gira em torno de cidadania.
Nós vamos falar de cidadania. Isso aqui é cidadania. O que é a igreja na prática, na cidadania? O que a igreja faz como na cidadania? A igreja pratica a cidadania e Deus chamou a igreja para praticar a cidadania. Então, chama as pessoas dessa terra para se tornar cidadãs dos céus e passar por toda uma questão de transformação. Só que, assim, a gente é muito egoísta porque a gente pensa em ganhar as pessoas para acrescentar o número de membros. Então, nós não fazemos um trabalho social despreocupado se a pessoa vem ou não vem para a minha igreja, se a pessoa se tornará membro ou não. Então, nós nos fechamos a cuidar dos nossos problemas, de forma geral, dos nossos problemas. Então, nós pensamos no quê? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a questão das igrejas, como podemos classificá-la, dentro de um estudo de uma professora da Metodista de São Paulo, que deu uma palestra, eu achei excelente, mas o que ocorre é que, assim, o tipo de pessoas que a gente atinge. Isso, pastor Babão, Zeca, você vê quando está escrito o apóstolo Paulo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e mestres. Então, nós, como igreja, muitas vezes, nós nos desenvolvemos naqueles dons que são internos, tá? Pastor, mestre, e olhe lá, o profeta tem que avaliar ainda, sim. né? Porque a igreja é uma voz profética para os desesperançados, também tem que ser, mas às vezes a gente olha para esse. Mas o apóstolo, o evangelista, é aquele que trabalha fora. E às vezes a gente quer pegar tudo isso e engessar dentro da igreja, mas é chamado. O pastor Babão falou, quando eu gostei muito dessa expressão, quando eu descobri meu chamado, minha esposa, é chamado. E a gente precisa dessas pessoas que tenham esse chamado para que essas pessoas evangelistas, apóstolos, essas pessoas que têm esse chamado efetivamente, sabe, direcionem o pastor com esse tipo de trabalho, porque se espera muito do pastor. Se espera que o pastor tenha visão para tudo. E, por exemplo, às vezes sua igreja, ela está num bairro onde não temos esses marginalizados ao redor. Não temos. E por não ter, muitos pastores erroneamente, eles dizem, nós temos que começar primeiro em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois confins da terra. Isso é heresia e distorção, porque o que está escrito é tanto em como em. Então, eu estou tanto em Jerusalém, minha igreja está num bairro bom, graças a Deus, não tem marginalizados, que eu vá em busca. Que eu vá em busca. Agora, quando não se tem, pastor Babão falou aqui, quando não se tem, e eu vou encerrar com essa palavra, quando não se tem um trabalho eficaz, não é eficiente, eficaz numa igreja, que se faça parcerias. Que se faça parcerias. É muito comum na igreja a pessoa chegar e falar assim, olha, você conhece uma casa de recuperação? Você conhece um lar para idosos? Você conhece? Então, minha igreja não tem uma casa de recuperação. Minha igreja não tem um sítio para tratar e receber essas pessoas. Faça parcerias eficientes. É a mesma coisa, gente, de um missionário. Eu não tenho uma agência missionária na minha igreja, então faça parceria com uma e apoie. E ajude, sem dúvida. Pastor Babão, vamos lá nessa questão aí, nessa dinâmica de ganhar almas e cuidar das pessoas. Não sei se talvez seja uma impressão isolada minha, mas às vezes a igreja fica só preocupada com esse potencial membro e não necessariamente de ajudar. Porque a gente precisa ser sincero que tem gente que nunca vai se converter. É verdade. Mas ela pode ter necessidade a vida inteira. E aí, como é que o irmão observa isso? Então, Zeca, o nosso, se eu posso falar assim, o nosso público que é rua, que é presídio, mais 100% rua, né? Como que nós cuidamos dessas vidas? Se nós não temos um templo, se nós não temos pastores ali efetivos para cuidar. Mas essas vidas precisam ser cuidadas, Zeca. E quem que vai cuidar? Então, quando Deus nos chamou para cuidar, o tema é marginalizado. Então, nós precisamos tirar essas vidas da onde? Da margem. Da marginalização. Então, é aonde que nós
temos que ter um trabalho. Não só, eu falei aqui do assistencialismo, de levar comida, mas você tem que ter um trabalho de amor, Zeca. Se você não tiver um trabalho de amor, e o pastor William falou algo top, velho. Ele falou bem assim, nós temos que ter parceria. Só que para ter esse trabalho de amor, para poder ministrar esses marginalizados, para ter tempo, para cuidar. Eu vou te dar um exemplo, Zeca. Minha esposa está aqui há 2 meses atrás, na Cracolândia. Estava lá fazendo ação, a nossa igreja. Pastor Babão, pelo amor de Deus, corre, corre, corre. Você precisa resgatar essa menina agora que ela vai morrer. Ô Zeca, na hora que eu cheguei num dos hotéis, eu faço, pela misericórdia de Deus, faz 27 anos, eu comecei no Carandiru, mas eu nunca não entrei num lugar há 3 meses atrás, que eu entrei agora na Cracolândia. Zeca, um dos piores lugares do mundo, e eu estou na Cracolândia há 20 anos. Quando eu e a minha esposa entramos, entrou 2 mulheres e eu. Entendeu? Não tinha pessoas ali. E quando eu vi aquela menina, Zeca, eu vi um saco de osso. E ela assim, e morrendo, e usuária de crack. Tuberculose, aidética e derrame. E fumando pedra. Como que a igreja vai agir? E agora? É muito fácil. Uma marginalizada, como que nós vamos fazer o trabalho? Liguei para um pastor meu, Gabriel Pietro, falei, Gabriel, pelo amor de Deus, corre, velho. Precisamos tirar essa menina daqui. Tiramos a menina daquele inferno e agora? Muito fácil. Simone, pelo amor de Deus, liga a Santa Casa, não. Emílio Ribas. Levamos a menina para Emílio Ribas. E agora, o que a igreja vai fazer? Fizemos o nosso. Tiramos de lá, entendeu? A menina estava morrendo. Emílio Ribas. Problema agora de quem? Do poder público? Não, não é. É vida. Então, nós temos que cuidar dela. E aí, pastor William, pegamos, colocamos no Uber uma menina que não se mexe, usuária de crack, tuberculose, na época da pandemia, loucura, onde todo mundo, vocês são loucos, vocês vão morrer, mas levamos para Emílio Ribas. Agora tá bom, vamos continuar, joga lá, poder público se vira. Não, vamos continuar. Vamos ver a raiz, como que é a família dela, quantos filhos tem. O Emílio Ribas liga para nós, de quem que é a responsabilidade agora de uma vida? Pastor Babão, pastora Janaína e o ministério. Estamos cuidando dela, entendeu? Só que agora, Zeca, a nossa maior dificuldade, para onde que eu vou mandar ela? A igreja, entendeu? É uma menina que ela é paralítica, uma usuária de crack, e eu e a minha esposa correndo. Mas nós temos que cuidar, Zeca, nós temos que ter paciência, nós temos que ter amor. E hoje, Zeca, isso é difícil no nosso meio. Sim. Zeca, se nós pegar as ruas, você está do lado da Praça Princesa Isabel, você vê isso todo dia, Zeca. Zeca, antes da pandemia, nós tínhamos 19 mil moradores de rua, da Praça da Sé até a Prates. César, o Zeca, pastor William, a nossa igreja cresceu, nós estamos com 31.200 moradores de situação de rua. São bandidos? Não. São refugiados, são aquele cara que vendia melancia, vendia o amendoim. E agora, Zeca? E nós como igreja, é só dar um prato de comida? Só que o pastor William, eu venho falar de novo, o pastor William falou, a igreja do pastor William, de repente, não faz, mas faz parceria comigo. Sim. Só que tem igreja, Zeca, não quero generalizar, não faz parceria, não aceita esse povo, sim, discrimina esse povo, entendeu? Então, sim, esse é o problema, Zeca. Até porque, pastor Babão, vou pedir para o irmão explorar um pouquinho mais essa questão. O irmão falou no início, o pastor Williams mencionou também a questão do chamado. Então, você está em casa, vou dar um exemplo bem prático e didático. Olha como eu estou vestido. Se eu chegar na Cracolândia, ninguém vai... O meu discurso vai ficar lá, ó. Quem é esse maluco de terno aí falando um monte de coisa? E, via de regra, esse é o estereótipo do crente. Chega o pastor Babão lá, trocando uma ideia. Ó, como já muda, trocando uma ideia. Já no estilo do pessoal, já conversando. É outra maneira de você se aproximar. É outra maneira de quem vai receber esse discurso. Então, assim, as parcerias não são nem só porque eu não faço, ele vai fazer, mas é o chamado. Então, o pastor Babão tem esse chamado. Recentemente, nós recebemos aqui um motoqueiro tatuado, cheio de piercing. Meu chamado é para esse público. E aí você vai questionar? Eu não consigo dialogar com essa turma.
ele consegue, está alcançando. Então, o chamado é muito específico, né, pastor? É legal. Eu estava conversando com o pastor William, de uma ocasião que aconteceu no Carandiru, mas na Cracolândia, entendeu? Quando nós começamos nossos cultos, entendeu? Faz a fila, o poder público está dando a marmita e o poder público não tem a comunidade que conhece aquele povo. Aí o pastor Daniel reuniu as missões, derrubamos as placas e hoje as missões cristãs fazem os cultos através da marmita. Como começa o culto? Pastor William e Zeca. E aí, quebrada, firmeza, mano? Cola com nós, mano, beleza? Aí, mano, alimentação, oração e salvação, certo, quebrada? Aí, pastor Barbão, aí o maluco cortou a fila. Aí, quebrada, só falar um barato, mano, se cortar a fila não vai levar nada, entendeu, irmão? Aí, vou te dar um exemplo. Tamo lá. Aí, tá falando muito de Jesus aí. Aí, mano, vou falar um barato pra você. Se você não quiser ouvir de Jesus, mano, pega aí a marmita e pedala, irmão. Mete marcha, sai fora, maluco. A prioridade aqui é a palavra de Deus, certo, mano? Pastor Babão, é isso mesmo. Manda esse maluco meter marcha. E aí, é a palavra de Deus. Sim. E aí vai, ó, o ladrão na cruz e tal. Certo, mano? O cara não tinha humildade, o maluco era 1000 graus. Aí você pega o outro, irmão. Humildade, a Bíblia diz o quê? Quebrada. Entendeu que a soberba procede à queda. Aquele maluco não tinha soberba. Aí, irmão, por mais aonde você tá, certo, na Cracolândia. Aí, irmão, usa de humildade, irmão. Jesus te ama. E aí? E aí vai. É isso aí. Não tem como discutir, né, pastor? É a abordagem. A igreja precisa reconhecer, às vezes, a sua limitação É isso aí. e valorizar o chamado, que é um chamado. É um chamado. Às vezes a gente menospreza, a gente precisa fazer Sim. essa meia-culpa, né? E eu preciso me incluir nesse também, nesses teólogos de gabinete. E aí a gente não consegue conversar com essa nossa teologia é vã. É isso aí. Mas posso falar um negócio? Claro, claro. Cara, eu acho lindo a teologia. Minha esposa fez, eu não fiz, eu me converti na Renascer, mas não estou mais, já há muitos anos. Mas quando eu vejo o pastor William falando e vocês falando, cara, é muito legal. Por quê? Porque eu também absorvo e é um complemento para mim. Sem dúvida nenhuma. É um complemento. Cara, eu queria, entendeu? Pô, ser igual a vocês. Sinceridade. Sim. Pô, eu queria chegar e, mano, o pastor William falou uns baratos aqui que dá, entendeu? Mas só que, mano, eu não consigo, acho que eu tenho uma... Não é um chamado, uma dificuldade, mas, mano, é da hora, é o que complementa. Sim, sem e dúvida. lá na Cracolândia também, se você pegar, tem professor de teologia fumando crack, tem pastor, e que é o que complementa. Então, de repente, ô Zeca, me dá um toque aqui, velho. O cara tá falando isso, é o pastor William. Então, esse complemento, né, mano? Sem dúvida nenhuma. Agora, se você fosse nesse estádio, aí, os caras iam pensar que você era polícia, né? Ô, papo, qual que é desse maluco? Esse maluco aí. o que esse maluco tá querendo fazer? Pastor. Pastor William, eu quero explorar um outro aspecto nessa questão, principalmente do cuidado, porque nós estamos falando de sair dos muros, das paredes, né? Inclusive o nome do ministério é uma igreja sem paredes. Mas eu queria que o irmão começasse abordando um outro aspecto do cuidado interno das igrejas. Porque muitas vezes, dentro da igreja, a gente vê irmãos passando necessidade. E às vezes, por vergonha de falar, às vezes até por uma barreira que a própria igreja coloca, a gente falha nesse cuidado, que a Bíblia é muito clara. Se você não cuidar dos seus... Nega a fé e é pior que os infiéis. Queria que o irmão começasse por aí também. Eu também queria ser igual a você. De verdade. Essa paixão, esse amor que você exala, sabe? Essa coragem, essa ousadia de estar lá. Amém. Alguém precisa fazer, pastor Zeca. E a questão, sabe, pastor, nós chegamos ao cúmulo de ser marginalizado por ser teólogo, também, dentro da própria igreja, às vezes, porque algumas pessoas não entendem chamado e ministério, entendeu? Chamado e ministério. Isso tem que ser valorizado, gente. Tem que ser valorizado. Quem foi chamado para ser pastor, para pastorear, para governar, para administrar o povo de Deus, quem foi chamado para ser mestre, para ser usado para instrução do povo, formação do povo, tudo. Inclusive o evangelista diz que é para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para o desempenho do serviço e até que todos, não é só o teólogo, não é só o pastor, todos cheguem à unidade.
Então, tem que ter esse desenvolvimento, essa engrenagem. Não se pode valorizar um trabalho em detrimento do outro, um chamado em detrimento do outro. É muito comum falarmos em missões transculturais, porque isso aqui é missão urbana. E nós falhamos em missões urbanas, nós falamos de missões transculturais. E às vezes é mais fácil apoiar, porque eu não estou enxergando o dia a dia do missionário lá. Para mim é só dar uma oferta e ele que pague o preço. Do chamado dele por lá. Pastor Williams, às vezes a gente coloca até questões mercadológicas nisso. Por exemplo, o missionário tem 3 anos que está na África, não converteu ninguém. O missionário está 3 anos na Cracolândia, não converteu ninguém. Como se o mercado pautasse isso. É disso que eu estou falando. Quer dizer que então é só a conversão que conta? E todo o trabalho, a assistência, o cuidado. Gente, assim, não sei, o irmão vai falar melhor. Pelo que eu entendo, a Bíblia não fala que a gente converte ninguém, né? Exatamente. Então não tem como a gente pautar e a igreja faz muito isso. Exatamente. E a deficiência é essa compreensão da dimensão daquilo que Deus quer, da dimensão. É inadmissível, eu marquei umas coisas aqui, sabe? É inadmissível, é impensável na concepção de Deus uma igreja que não se ocupa com as questões de cidadania e sociais. Sabe? Porque você olha, nós estamos falando em nível de Brasil, mas você olha nos Estados Unidos, principalmente lá atrás, séculos atrás, os missionários, pregadores, Martin Luther King, eles se preocupavam com questões sociais e outros pregadores que pregavam preocupados com questões sociais. Porque, gente, de verdade, evangelho é resposta para esse mundo caótico e sem esperança. A igreja deveria ter influência na economia desse país, a igreja deveria ter influência na política, a igreja deveria ter influência em várias áreas, porque é resposta para o mundo, pelo amor de Deus. Nós somos sal, nós somos luz. E Jesus disse, vós sois, ele não disse sereis, ele não fala de processo, ele já conta com a igreja sendo, então eu vejo que, assim, o Zeca falou sobre a questão de até o irmão dentro da igreja, o cuidado que a gente tem de um para com outros, que não é um cuidado como deveria ser. Não se tem uma frente de trabalho para realmente entender que, olha, a pandemia veio aí, você viu que o número aumentou de moradores de ruas, e não é bandido, não é gente que se entregou ao vício e infelizmente teve que sair do seio da sua família. Estamos falando de gente que não pôde pagar aluguel, estamos falando de gente que perdeu emprego, perdeu a casa e infelizmente estamos falando de famílias, sabe, que está morando na rua porque não tem condições. E se nós, male, cuidamos dos nossos dentro da igreja e das necessidades sociais de membros da igreja, sabe, quiçá pensar nisso. É por isso que eu falo, às vezes nós estamos falando de coisa assim muito utópica para a nossa realidade, porque a gente não vive e deveria viver. Deus conta com isso. Então, os próprios irmãos têm vergonha, às vezes, de falar das suas necessidades, pelo fato da igreja não ter uma maturidade para entender que igreja é isso, cuidar de gente, cuidar um do outro, entende? Então, eu só quero dar uma nota aqui. Eu desde que jovem, eu estava falando com o pastor Zeca, trabalhei... Desculpa, pastor Babão, misturei. Eu estava falando para o pastor Babão que, assim, realizamos trabalhos de evangelismo no Carandiru, na época, né? Na antiga FEBEM, que hoje é Fundação Casa, e a gente ia levar a palavra lá. Na minha igreja hoje, eu quero louvar a Deus, de verdade, por um despertamento que está acontecendo, e esse despertamento... ele está vindo a partir do pastor da igreja, que é maravilhoso, que já é tudo, Zeca. Não adianta se levantar um Zeca lá no meio do povo e falar, gente, tem que evangelizar, se o pastor endurece aqui. Não adianta, a visão tem que vir do pastor, ele tem que ter essa visão. E a nossa igreja, sempre, ela, desde que eu entrei lá, é a igreja que se envolveu com questões sociais, sabe, questões sociais. Nós fazíamos trabalho na chamada Aldeia Infantil. Conhece? Já ouviu falar desse projeto? Não. Pequeno Leão. Legal. Pequeno Leão, Aldeia Infantil, são crianças órfãs, não tem pai, não tem mãe, e o governo
alugam uma casa e põem uma mãe, que eles chamam, para cuidar daquelas crianças até aos 18 anos. Então, injeta ali uma verba para que aquelas crianças sejam assistidas e cuidadas. E, gente, a igreja sempre fez trabalho com essas ONGs, com esse pessoal, e trazendo esse pessoal para a igreja, trazendo eles para a igreja. Era festa por questão política, que eu não vou entrar no viés, por questão política de mudança de governo em São Bernardo do Campo, mudou o político, aí começou a embananar as coisas e dificultar a ação da igreja. Mas trabalho na Fundação Casa, até antes da pandemia, quando estava liberado, hoje está voltando tudo, mas quantos anos de Fundação Casa, levando o evangelho para esse povo e fazendo isso. E hoje eu vejo um despertamento, porque eu vejo o meu pastor Elias, eu vejo ele chorar no púlpito, pregando o Sermão da Montanha, que mais de 6 meses ele pregando sobre o sermão e falando, gente, isso aqui é prática. Isso aqui é prática. É o caráter cristão na prática. Parar de filosofar sobre essa questão de ser humilde, de ser isso, e pôr na prática. E a igreja está sendo confrontada. Reconheço, de verdade, precisamos melhorar e muito, nossa igreja precisa, estamos no caminho. E o pastor, inclusive, ajuda jovens que estão na Jocum, que foram para a Jocum. Esses dias chegaram lá 3 missionários da Jocum, jovens, e a nossa casa, a nossa igreja, além do templo, alugou uma casa, que era uma casa que se usa para questão administrativa e escola bíblica dominical, tudo, e eles ficaram lá. Então, assim, eu vejo um interesse muito grande do pastor em conhecer projetos, sabe? O pastor Babão é uma das pessoas que eu vou querer que o meu pastor conheça. Ele já fica sabendo, aí vai conhecer o pastor Babão, o povo vai conhecer, porque precisa dessa parceria, gente. Precisa. Lá nós temos irmãos que, assim, individualmente, não falo como, a igreja tem uma casa de recuperação. Mas nós indicamos, fazemos parcerias, mandamos lá cestas para... E assim, tem irmãos que dele mesmo sente esse chamado, essa chama. Agora, a gente precisa melhorar. Sempre precisamos, mas eu estou falando, a gente precisa melhorar. Por quê? Para enxergar esses dons individuais, esses talentos como chamados e apoiar. Porque nem todos foram chamados para viver dentro da igreja, nem todos. E que essas pessoas não sejam discriminadas ao sair para fazer. Como se fossem irresponsáveis, né, pastor? Sem dúvida. Babão? Porque você é visto como irresponsável. Não tem igreja, é desigrejado. Não tem igreja. Como não tem igreja? Tem missionários que foram abandonados, pastor Zeca. Sim. Sabe, Zeca? Foram abandonados, foram enviados para o campo e, assim, lá funciona no bigode, gente. Funciona no bigode. Ele chega lá, começa a fazer um trabalho, ele ganha crédito daquela comunidade, então ele vai para o mercado e ele começa a comprar pelo nome da igreja e dele. Mas chega o dia lá, ele tem que passar o cartãozinho. E às vezes a igreja não mandou oferta. E aí me vem filosofar que nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Quem disse isso? Diga-se de passagem, eu já vou encerrar aqui. Quem disse isso? Que nunca viu, olha, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Eu desafio qualquer teólogo a me provar o contrário do que eu vou dizer. Quem disse foi Davi. E foi o Davi que se preocupava com ações sociais, que chegou um momento e falou, falta alguém aí para eu ser benevolente? Está faltando alguém para eu ajudar? Da casa de Saul, eu tenho uma aliança com Jonatas, está faltando alguém? Então, por que ele disse que não viu? Porque no reino dele não tinha. No reino dele não tinha. Entendeu? Então, não vamos filosofar, não. Tem justo desamparado aí. Porque ele cuidava, sem dúvida. Pastor Babão, quero saber um pouquinho da sua prática nesse quesito. Como nós estamos falando de ações efetivas, muita porta fechada dentro da igreja, quando o irmão foi procurar ajuda. É muito... Não precisa falar o nome das igrejas. Mas fala só não fala o nome dos caras. Mas só das portas que fecharam aí. O Zeca e pastor William, esse tema é muito fera. Porque começa a pandemia, né, há 2 anos atrás. O desespero das igrejas fechadas, nós sem parede, e eu tenho meu material que eu vendo para sobreviver, e eu dependo de oferta dos cultos que eu prego. Nunca cobrei, graças a Deus, não tenho nada contra, cada um. Eu falei, e agora, para onde que nós vamos? Nós não vamos vender mais o nosso material, que é as nossas pulseirinhas, que é o nosso moletom,
as igrejas fechou e como nós vamos sobreviver? Ela falou para mim, Babão, você já cobrou alguma vez para pregar? Eu falei, nunca. Então não tem nada, vamos continuar. E fomos. Pastor Willy e Zeca. Quando eu cheguei na Praça da Sé, no segundo dia de pandemia, um pânico, um desespero. Pastor, socorre, nós estamos com fome. Sumiu as igrejas. Aí começa a aparecer as missões. Nildes, pastor Daniel Queco, Gabriel, apareceu as missões do centro de São Paulo. Se reúne todo mundo. Falou, nós temos uma chance. Vamos morrer todo mundo abraçado pelo Covid, pregando a palavra, ou vamos se acovardar? O que nós vamos fazer? Falei, pastor Daniel, eu estou dentro. Conversei com a minha esposa, falei, nós temos um filho de 6 anos. E eu tenho você. O que nós vamos fazer? Vamos ficar dentro de casa? Babão, se tiver que morrer, vamos morrer eu, você e o Gabriel. Mas continua pregando evangelho. A Jana começou, colocou lá o álcool em gel, tudo dentro de casa, fomos para a rua. Só que chegou um tempo que aí nós precisávamos, isso que o pastor Willy, você falou, cuidar. Nós precisávamos ser cuidado. Não tinha mais oferta do Babão, não tinha mais material, pastor Babão, o Gabriel, a Nildes, o Daniel Queco, o Daniel Beltrão. Aí começou o pessoal olhar e falar, o pessoal descia o pau. Eu tive situações de pessoas que iam na minha casa e jogavam as coisas, eu não quero encostar em você. Outros falaram bem assim, não quero seu filho junto comigo, porque o seu filho vai me passar Covid, seu filho está na Cracolândia. Mas continuamos. Chegou uma hora que Deus fez tanto milagre, Zé, que pastor William. Tem uma fábrica de sorvete muito famosa, que eu não vou dar o nome, eles davam para nós por semana 30 mil sorvetes. Na época do foco mesmo da pandemia. Uma outra igreja que não ia, falou bem assim, não é possível, esses caras estão na linha de frente. Eu vou mandar a cesta básica. Cara, eu não sei se eu posso, mas eu queria falar o nome dele aqui, Hernanes Dias Lopes. Esse pastor, ele mandava para o projeto onde a gente estava toda semana, sem cesta básica. Outro pastor mandava outro. Eles não iam, alguns, por quê? Já de idade, sim. Outros com problema de saúde, mas o amor, era eles que estavam. Era o pastor Babão, mas era eles. Era o pastor tal, era o pastor Babão, o dinheiro para você. Aí se reunimos. Pastor William e Zeca. Eu tenho 27 anos de convertido. Eu nunca vivi uma abundância dentro da minha casa como eu vivi na época da pandemia. Minha esposa está aqui. Na época da pandemia, teve um dia que eu virei para minha esposa e falei, amor, a gente não tem dinheiro, eu amo café Melita, amor. Amor, segura um pouco aí, não dá agora para a gente comprar o café. Até falei o nome aqui, mas... Né? Não tem problema, não tem problema. Aí eu falei, amor, no nome de Jesus, pastor William, uma pastora parou na porta da minha casa e falou, tô vendo que vocês estão na rua. Ela me trouxe 10 pacotes de café. Maravilha. Eu falei, o Deus que está dando o café que eu amo. E começamos a ir para a rua. Tira, leva, o desespero. Um cara virou para mim, conversando comigo na Cracolândia, ele, pastor Babão, eu tô com Covid. Pastor Babão, eu amo tanto vocês, eu queria te dar um abraço. Eu olhei e falei, ixi, maluco, agora 1000 graus. Eu falei, vixe, barato ficou louco. E eu tô trocando ideia aqui, ele com o cachimbo, né? E ele, mano, eu tô com Covid, mano, mas eu te amo, mano. Eu posso te dar um abraço? Falei, Jesus, tá aí, meu nome tá aí em cima, já era. Eu falei, aí, mano, dá um abraço. E ele grudou, tá ligado, mano? E ele grudou e eu grudado com ele. Aí ele, era isso que eu precisava. E daí, o Gabriel Pietro, a Joana, do Instituto Sonho, começou. Pastor Babão, cesta básica. Chegava 200 para mim, eu dava para todo mundo. Chegava óleo, produto de higiene pessoal. Mano, o que vocês estão precisando? Uma amiga nossa das missões, pastor William, ela falou, eu estou precisando fazer uma cirurgia, e a cirurgia está no valor de R$2.000, e a pandemia. Todo mundo, vai, 2.000, tá aqui. Outro, o aluguel atrasou. Então... Deus cuida. Deus cuida. Amém. Deus cuida, sabe, William? Então, nós fomos cuidados e aí começamos a cuidar mais do povo. Entendeu? É aquilo que o pastor William falou. Nós não podemos generalizar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem pastores que não vai receber o meu público na igreja deles.
Sim. Se pudesse falar, eu ia falar, mas depois em off eu falo. Eles não vão receber. Eu faço um culto, eu fazia, parei, não vou fazer mais, não faço, não adianta me convidar. Chamado Mendigo Pregador. Está no YouTube. O Mendigo Pregador. Eu me visto de mendigo, isso há 15 anos atrás. Eu me visto de mendigo, eu me vestia, eu ia para a igreja. Eu cheguei numa igreja, que eu não vou falar o nome, quando eu entrei na igreja, os caras me espancaram. A Janaína estava grávida de 9 meses do Gabriel, a Janaína foi com a barrigona para cima dos caras, e os caras me dando porrada, sai mendigo, sai mendigo. Falei, moço, eu tô com fome, moço, eu só quero comer. E o pastor lá olhando. Aí o cara me batendo, daqui a pouco tal, me colocaram do canto, e eu, Jesus, me ajuda, Deus, me ajuda, eu tô com uma vontade de dar porrada nesses caras também, esses caras, e eu com ódio, mas eu não precisava. Falei, Espírito Santo, isso é um ponto de advertência. Eu não preciso. Na hora que o pastor me chamou, os dois foi lá na frente. O pastor estava sabendo, né? Estava sabendo. O pastor e mais dois. Eu já vi um trabalho. E aí, na hora que o pastor soube, aí eles foram lá. Aí eu fiquei olhando e falei, Deus. Então, o Zeca, não é generalizando. Mas hoje, Zeca, eu estava vindo agora, eu vi um travesti. No nosso ministério temos 3 travestis que estão há 12 anos com nós, servindo. 2, me chama de pai e tudo. E aí é aquilo que vocês falaram. Nós quer o quê? Nós quer número para a nossa igreja? Entendeu? As pessoas não vão ler a Bíblia, mas vai ler a nossa vida. E aquele, eu estava vindo agora, aí eu vi ele é mó travesti grandão. Quando ele me vê, ele me abraça. Pastor Babão, e aí, te amo. Eu dou um beijo no rosto dele. Te amo, filho, você é mó bênção. Eu te amo. E aí eu lanço a palavra, eu profetizo. Maravilha. Paulo plantou, Apolo regou. Sim. É isso aí. E Deus vai fazer a obra. Babão, até para a gente entender, o pessoal falou muito desse aspecto da pandemia, que seria um momento de reflexão onde a humanidade teria mais uma oportunidade de sair melhor desse momento. O que você tem percebido com isso? Tem visto realmente esse cuidado avançar? As igrejas estão mais fechadas ainda a esse trabalho? Como é que você tem percebido essa saída? Apesar que a gente ainda está em pandemia, mas as coisas têm melhorado, outras variantes, não sei. Como é que você tem percebido esse momento? Assim, com o trabalho que Deus colocou, eu percebi uma igreja mais atuante no termos de amar as vidas, de investimento. Não todas. Eu vi uma igreja que ela olhou e ela falou bem assim, eu não vou, mas esse povo vai. Entendeu? Então, eu preciso estar com esse povo. Uns vão com os pés, outros com o joelho e outros vão com a carteira. Então, eu vi uma igreja, eu vou falar do que pastor Babão, eu vi uma igreja mais unida. Eu vi um povo mais unido, eu vi um povo mais se preocupando com os da casa. Eu tenho presenciado isso, sabe? Dos que estão comigo. Tá todo mundo preocupado com todo mundo. Todo mundo querendo cuidar de todo mundo. Eu vi essa igreja, eu tenho visto essa igreja. Boa. Pastor Williams, eu vou te dar as costas aqui, o irmão pode descer a lenha, tá bom? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto que o pastor Babão comentou. Eu vou colocar na tela uma pergunta que nós recebemos, o irmão vai responder e vai falar muito sobre esse aspecto da dificuldade que às vezes a igreja tem em lidar com as pessoas. Põe na tela a pergunta do Clarkson Souza. Ele mandou através lá do nosso perfil do Instagram. Olha lá. Igrejas que não pregam e não permitem em suas igrejas pessoas carentes são hipócritas. Esse termo, inclusive, está muito na moda, né, da hipocrisia. Não pregar, às vezes não permitir nem que entre, como foi o caso aqui, ainda que num teatro, vamos dizer assim, né? Mas que representa bem. Fala muito da nossa hipocrisia, pastor Williams. Eu poderia responder simplesmente com sim, é hipocrisia. É inadmissível, eu disse anteriormente, na concepção de Deus, uma igreja que não está preparada para esse tipo de pessoas. É inadmissível. Aliás, quando eu falo preparada, eu estou falando do povo também. Eu vou voltar lá atrás, uma questão que tínhamos muito, hoje algumas igrejas ainda perduram com esse costume, que era assim, nós estamos falando de moradores de rua, gente viciadas e tudo mais, mas espera aí,
essas igrejas antes era assim, mulher senta de um lado, homem senta do outro. Entra um travesti lá. De que lado você vai pôr? Coluna do meio? Vai pôr uma cadeira no meio do corredor? Onde eles vão sentar? Então, nós estamos falando... eu vou aqui usar uma palavra que está na moda também, mas eu vou ter que bater em cima disso aqui. Nós precisamos ser uma igreja inclusiva, mas inclusiva com os necessitados, não com o pecado. Isso. Porque tem gente que prega, minha igreja é inclusiva. Por quê? Porque ela recebe lá gente que não quer mudar. Gente que não quer transformar, gente que quer que a gente aceita goela abaixo a vida dela. Eu não estou falando disso aí, não estou falando desse tipo de igreja. Estou falando de uma igreja inclusiva, que inclusive tem a gente preparado, os psicólogos, tem a gente de assistência social, tem a gente, até empresário, que se possível for, ajude a empregar. Sabe, um marginal que sai, desculpa, um marginal não, porque é bem abrangente, mas um bandido que saiu, um ex-bandido que se converteu, e esse camarada não vai achar emprego na sociedade. Como que a igreja pode ajudar? Nós temos que ter isso, nós temos que pensar nisso. Pensar nisso. Pastor, eu vou colocar um exemplo prático também para a gente conversar, e o pastor Babão citou que entra também nos marginalizados, às vezes não necessariamente por estarem em situação de rua, mas os travestis. Isso. Eles dificilmente conseguem emprego. Então, via de regra, o que sobra é a prostituição. Então, assim, a igreja vai recebê-los. Pastor, eu aceito Jesus, quero mudar de vida. Mas tem a questão financeira. Às vezes não consegue largar a prostituição porque não tem esse recurso. Então, a igreja precisa estar preparada para esse aspecto social. É muito mais fácil, né, Zé, que pastor William, é muito mais fácil a gente jogar o BO, falando assim na gíria... Para o governo. Para o governo, para o poder público. Eu vou dar um exemplo. Cara, eu vi uma entrevista da Damares. Aí perguntaram para ela bem assim, o que vocês acham dos homossexuais adotar criança? O que a igreja fala? Não. Agora, sabe qual foi a resposta dela? Os evangélicos não adotam. Olha aí. Que direito eu vou ter que falar? Então, é muito fácil, é o que o pastor William falou. Nós temos princípio, velho. Não abrimos mão e vamos para a forca com nossos princípios cristãos. Mas, mano, os caras tá de brincadeira, tá tirando. Fica lá no banco de uma igreja, muito fácil. Metendo um pau nos caras, que os caras... Ah, mas adotou 2 homens, adotou uma criança. Ô, maluco, você tá fazendo o quê? Então... Entendeu? Desculpa que caiu aqui. Então... A culpa é nossa, então. Você entendeu? A culpa é nossa. A culpa é nossa, porque assim, se essas pessoas têm que adotar uma criança, não vou entrar no viés que é outro fórum, sabe, de ter de adotar a criança e desenvolver uma criança que como será no futuro, tá? E a culpa é nossa, então. Em que aspecto? A gente não faz, condena quem faz Por isso que eu tô escolhendo as palavras, porque assim... É muito fácil a gente sentar na posição de juiz. A igreja não está fazendo. A igreja não está fazendo. A igreja. Tem igreja fazendo. Tem pastores se mobilizando. Muitos bons. Tem gente... Aliás, tem irmãos, independente do pastor. Eu vejo irmãos lá na nossa igreja, lá, que nessa pandemia mobilizaram trabalhos... Pessoas, membros, se mobilizaram, que desenvolveram assim, um trabalho social... de entregar cestas, de levantar... Por quê? Tem gente fazendo. O que nós estamos avaliando é um programa oficial da igreja, que é isso que muitas vezes falta. Sim. Então, alguém pega... Por exemplo, na minha igreja tem o Zezinho lá, hipoteticamente. Aí o Zezinho vai e o Zezinho evangeliza, o Zezinho entrega cestas, o Zezinho faz de tudo para os marginalizados. Aí eu vou à minha igreja. Não é igreja, é o Zezinho. Quando é igreja, quando tem um trabalho oficial da igreja reconhecido pelos membros, e quando falamos aqui da questão de... Depois eu vou trazer uma reflexão sobre a igreja que só pensa no retorno. Essas pessoas, muito pelo contrário, essas pessoas vão dar prejuízo e não retorno. Por quê? Está chegando, não tem emprego. Está chegando, precisa de moradia. Está chegando, precisa ser alimentada. Então vai a sair, vai a onerar.
e não trazer lucros. Deixa eu Somos hipócritas, eu respondi a pergunta. Boa. Eu só posso falar um algo? Claro que pode. Há coisa de 9 meses atrás, uma menina chegou para mim na Cracolândia e ela falou bem assim, pastor, eu estou grávida de gêmeos. E ela já tem 5 filhos. E ela falou, estou grávida, tal, e eu vou ter o filho e eu não sei o que eu vou fazer. Eu liguei para a Jana, falei com a minha esposa, falei, Jana, ela vai ter um casal de gêmeos, nós já temos o Gabriel de 6 anos, que é daquele jeito, fogo puro. E agora, Jana? A Jana virou para mim e falou bem assim, babão, se ela quiser passar a criança para nós vamos adotar os 2. Aí sabe o que eu ouvi de algumas pessoas? Igreja. Ah, vai nascer com a abstinência do crack. Ah, vocês vão ter maior problema. Ah, vocês são loucos, vocês vão adotar, vai nascer doente. Então, quer dizer, não posso adotar uma criança que é especial, que é filha do crack. Isso eu não ouvi do povo de fora, eu e a Jana. E aí lutamos, acompanhamos, só que infelizmente ela perdeu na Cracolândia as 2 crianças. Então, pastor William e Zeca, esse é o problema. Poxa, cara, e daí? Que nós como igreja temos que fazer? Ah, vou te dar o endereço, leva a criança para o abrigo. Ah, vou te dar o endereço, leva lá para a mãezinha das crianças. Pô, Deus está dando uma oportunidade. Mais fácil se livrar do problema. Do que resolver, né? Se livra. Então, né, pastor William e Zeca, pô, se nós estamos lá, cara, igreja é isso. É tudo que nem você perguntou para mim. Pô, eu aprendi uma igreja tão maravilhosa na pandemia, sabe, de todo mundo se amar, de todo mundo estar junto, da gente cuidar um do outro. Não tivemos a igreja de Atos, sabe, pastor William? Sim. Cara, que coisa mais linda. Que era uma igreja fora das 4 paredes. Aí o menino falou, é hipocrisia? É hipocrisia de alguns líderes. Sim. Não é, pastor William? Sim. Vamos colocar a hipocrisia, porque o pastor William, ele é um pastor de uma igreja. Se o pastor William falar bem assim, irmãos, nós não vamos lá, nós temos 3 obras no sertão, Juazeiro, Piauí e Pernambuco. Que nós somos são as Áfricas do Brasil, né? Só as Áfricas do Brasil. O Maranhão aí. Nós estamos lá. Então, o líder, irmão, nós não podemos ir lá no sertão, mas eu vou colocar fogo na igreja. Irmão, olha aqui o vídeo, dá uma olhada, você pode ser. Pega a oferta missionária, Sertão, Cracolândia, São Paulo. Então, o problema, eu não sei se eu estou errado, vocês me corrijam. O problema não é a denominação A e B, mas o líder. Sim. Porque se o líder ele colocar fogo, falar para a igreja, do mesmo jeito que ela absorve de não ajudar, ela sendo ministrada, ela não é... de ajudar. Porque às vezes a gente comenta outro assunto paralelo e dentro desse, é só para falar uma coisa. Eu costumo dizer, se não é espiritual, tem que ser inteligente. No mínimo. Isso. No mínimo. Se não é espiritual, tem que ser inteligente. Por quê? Nesse aspecto, a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele rege o mundo material. Isso. Então, tem 2 coisas aqui que eu queria pontuar e só dentro dessa fala. Primeiro, um pastor que leva a igreja, mesmo que ela não tenha condições de enviar, mas que leva uma igreja a fazer uma parceria com missionários, Deus se encarrega de mandar vidas para aquela igreja. Ótimo, Deus se encarrega. Eu creio. Uma igreja que trabalha e apoia trabalhos sociais de verdade, tá? Ainda que ela não traga para essas pessoas para a igreja, porque ela não tem ambiente, mas ela apoia uma frente séria, Deus vai mandar gente para a igreja local. Deus vai. Então, no reino de Deus funciona assim. Nós nos envolvemos com as causas e a obra de Deus, Deus se envolve com as nossas. Sim. Porque, na realidade, pastor William, quando Deus manda essas pessoas, é essas pessoas que vão levar o... Fazer a engrenagem girar. Não é? É isso aí. A Bíblia é muito clara quando ela fala, né? E Jesus é muito específico nesse sentido, né? Mestre,
quando nós te demos água, Meu Deus. quando nós cuidamos, quando te visitamos. Olha aí. E aí ele fala, né? Quando fizeste algum desses É isso pequeninos. mesmo. E esse é o texto. Quando fizeste a um desses, vocês estavam fazendo a mim. E aí muitas vezes a gente negligencia por uma série de fatores. Sim. O pastor Babão levantou um aspecto falando do líder. Eu vou pedir assim uma pincelada, um minutinho, pastor Willis. Às vezes não é nem o líder, pastor Babão, Isso. mas essa questão empresarial que invadiu as nossas igrejas. Então, o líder, às vezes, ele até quer fazer. Poxa, mas se eu fizer, vou tirar do caixa, vou tal, e aí quando eu der Tem o gente que não relatório apoia. para a denominação, os caras vão, pumba. Então, às vezes, essa visão empresarial prejudica, porque é aquilo que o irmão já comentou, obviamente. Sim. Não vai entrar, vai sair mais, né? Sim. Eu vou citar a pesquisa dela. A doutora Magali do Nascimento da Cunha, ela é da Universidade Metodista de São Paulo, e ela deu uma aula e levantou 4 tipos de igrejas frente às demandas sociais e morais. 4. Aqui você vai identificar, Zeca. A primeira igreja, ela chamou de igreja mundana. O primeiro tipo de igreja é a igreja mundana, que estabeleceu amizade com o mundo, não tem força para combater o pecado, as mazelas da causa do pecado e, por outro lado, é uma igreja que é evidenciada pelo individualismo e se fecha em seu egoísmo. Então, essa igreja visa lucro. Em que aspecto? Em que aspecto? Monetário mesmo. É uma igreja que promove reunião de empresários, promove reunião disso, daquilo, mas para as pessoas se engordarem, para as pessoas terem suas empresas prósperas, para as pessoas terem suas vidas prósperas, mas não para investir no evangelho, que é o ideal, que as pessoas sejam prósperas, mas que entendam que essa prosperidade tem que refletir na vida da igreja. Na vida da igreja. E é dom, viu? Riqueza é dom, prosperidade é dom e não é para todo mundo. Sim. Não é para todo mundo. Mas que aqueles que entendam que foram chamados, a palavra diz dom de socorro, gente. Ai, como é profundo essas coisas. Sim. Então ela fala dessa igreja mundana, que só... Aí tem a igreja isolacionista, é a que se isola, se volta para si, seus congressos, suas festas suntuosas, pomposas, atividades, programações especiais dentro da igreja e não dá atenção aos problemas sociais. Tá? Então o foco é só ali, dentro da igreja. Se isolam. Aí vem a intervencionista, que até tem um olhar voltado para as demandas humanas. Se preocupa com o bem-estar das pessoas, de vez em quando faz um trabalho aqui para ajudar pobres, mas são esporádicos, não são contundentes e não acontece de forma contínua. E aí vem a igreja responsável, que é a igreja que lê a realidade local, lê a realidade global, é um espaço de inclusão, exercita a vocação solidária, apresenta-se com voz profética em meio às crises morais, sociais e econômicas de um país, engaja-se nas causas comunitárias, contrapõe-se às injustiças sociais, políticas e econômicas e, terminando, cada crente, porque a gente está falando do povo, porque às vezes o pastor quer e o povo, cada crente é preparado para o exercício da fé cidadã, cada crente, é cultura. Oferece resposta às demandas sociais e sinaliza que Cristo é a esperança para um povo em trevas. Então essa igreja real, essa igreja de Cristo, sabe? Porque às vezes o próprio povo é que cria aquele estigma. Sim, sem dúvida. Muito bacana esses números, essa divisão também, acho que serve bastante para a gente refletir. Eu preciso chamar um intervalo. Fiquem em paz. Mas a gente no próximo bloco ainda vai ter um tempo, apesar do próximo bloco ser curto, mas meus convidados vão oferecer uma reflexão final, considerações finais para você que nos acompanha. Antes do intervalo, 2 recadinhos rápidos. Primeiro da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, quer aprimorar, quer lapidar o seu conhecimento na área da teologia, no conhecimento das Escrituras Sagradas. Código 11-3115-0819 é o telefone da Agrade, Secretaria-Geral é aqui em São Paulo, mas a Agrade tem unidades em todo o Brasil, além daquele formato à distância, que de repente pode ser uma ferramenta útil para você. Ligue lá na Agrade e procure as informações, tá bom? Nosso QR Code vai aparecer aqui, ó, é o passaporte que vai te levar para o canal oficial da HIT no YouTube. Aproxima o celular e você vai para lá. Perdeu algum programa? Quer rever algum? Quer compartilhar o nosso conteúdo? Acessa lá o nosso canal no Instagram, no YouTube, que você vai ter acesso a todos esses vídeos. Não é inscrito? Se inscreva no canal. Já estamos passando ali a barreira dos 192 mil inscritos no nosso canal.
faça parte dessa comunidade também, tá bom? Redes sociais da HIT, site da HIT, você que gosta da nossa programação, é mais uma forma de você interagir e se comunicar conosco, tá bom? Fique à vontade por lá. Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo aí no nosso bate-papo. Hoje falando sobre esse cuidado que a igreja precisa ter, mas às vezes não tem, com aqueles que estão marginalizados. Na verdade, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor William Cruz e também o pastor Babão, ambos dando as suas reflexões, a sua prática, né, do cuidado também com essas pessoas. E eu tenho certeza que você que nos acompanha tem aprendido demais, tá bom? Fica aí ligadinho que na sequência eles vão oferecer para você uma aplicação, uma consideração final do nosso tema, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos acompanha, nos assiste e manda a sua foto participando aqui do Vejam Só. Conto muito com a sua participação. Como é que você faz para mandar a sua foto? Pode ser pelo Instagram, @programa Vejam Só. Tá agora assistindo o programa? Já entra lá, já faz aquela selfie bacana, ou se quiser fazer uma foto mais elaborada com a família toda, manda pra gente. Coloca o nome de todo mundo, cidade, o estado, e a gente dá aquela moral para você aqui. Se você não utiliza o Instagram, vai no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e faça o mesmo procedimento por lá. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente da produção, tá bom? Nós vamos com muito carinho enviar para você. Vamos botar na tela aí as duas fotos que nós separamos para hoje. A primeira, São Miguel Paulista, aqui em São Paulo. E quem vai aparecer aí para você é a Adriana Pereira. Tá ali tá lá o Vejam Só ao fundo também. Adriana, obrigado, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, sua casa, derrame muita graça. Obrigado, viu, por nos acompanhar. Fica aqui o abraço do programa a você, Adriana. A nossa próxima foto vem lá do Acre, lá da cidade de Rio Branco, capital, né, do estado do Acre. Quem vai aparecer aí para você é a Gigliane e a mãe dela, a Iolanda. Então aí as duas, olha lá, acompanhando o Vejam Só. Um grande abraço ao pessoal do Acre. Ó, pra você ver o alcance do Vejam Só, hein? Ô, terra boa. Muita gente fala que o Acre não existe, né? Tá aí a prova. O Acre existe. Eu também sou testemunha disso, porque já fui lá a Rio Branco algumas vezes também. Forte abraço a toda a galera que nos acompanha. Deus abençoe. Derrame muita graça na vida de vocês. Obrigado, viu, pelo carinho. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esses dois presentes aí, ó, que nós vamos mostrar. O primeiro deles é a Bíblia Brasileira de Estudo. É uma produção da editora Agnus, que foi coordenado e dirigido pelo professor e pastor Luiz Saião. Ele mesmo deixou o exemplar aqui, nós vamos presentear você. É uma Bíblia produzida por teólogos brasileiros para o cristão brasileiro. Via de regra, essas Bíblias de estudo são todas traduzidas, né? Então é um material muito bacana para você. O outro é esse dicionário de instituições educacionais ligadas ao protestantismo brasileiro. É um material que foi coordenado e organizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e o pessoal do curso de teologia, na pessoa do reverendo Sérgio, coordenador do curso, deixaram esse exemplar aqui com Vejam Só e nós vamos presentear você, tá bom? É um material de fina edição, muito bacana, vale a pena você ter esse material aí também na sua biblioteca. Manda foto e nós vamos mandar de presente para você, tá bom? São dois, tá bom? 2 presentes diferentes. Irmãos, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu ainda vou dar aqui 2 minutos e meio para cada um, considerações finais, mas principalmente talvez um chamado, um despertar para quem nos assiste, para toda essa necessidade. Pastor Williams, vou começar com o irmão, por favor. Eu quero agradecer, muito obrigado pela lembrança, para estarmos aqui discutindo um assunto que não encerra, tá? Eu falei sobre essa pesquisa da doutora Magali, mas nós temos na figura de Pedro 2 tipos de igrejas. O Pedro antes do Pentecostes é aquele Pedro que no Monte da Transfiguração queria fazer uma tenda e ficar ali, porque a glória do Senhor estava ali. Então ele queria ficar ali, pastor Babão. Ele falou, Senhor, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés, vamos ficar aqui? O Pedro depois do Pentecostes é aquele Pedro que teve consciência
pelo Espírito Santo, de não ficar dentro do cenáculo quando cheios do Espírito. Eles saíram para pregar o Evangelho e o resultado foram quase 3.000 almas. Então, eu faço essa consideração final. Os pastores tomem cuidado. Eu dei uma conferência, terminei uma conferência essa semana em uma igreja. Essa conferência foi um mês, 4 dias, uma vez por semana. Eu falei, toma cuidado. Lá tinha 4 denominações fazendo essa conferência comigo, 4 pastores diferentes. Eu falei, toma cuidado quando vai se alugar um salão, por exemplo, para culto. Isso reflete muita coisa. Por quê? Às vezes a gente aluga o salão para culto, mas não pensa no trabalho educacional, não tem salas para as crianças. Onde vai colocar as crianças? No meio dos adultos? Então, isso já é uma distorção de uma visão, E eu deixo aqui um conselho aos pastores. Nós temos hoje aqui nesse programa a pessoa do pastor Babão, que literalmente faz trabalho. Procure apoiar trabalhos como este. Se a igreja ali não tem uma estrutura, faça parceria com casas de recuperação, com ONGs, com gente que trabalha com isso, porque a demanda é muito grande e nós, como igreja, não temos como atender sozinhos, mas temos pessoas chamadas para isso. Então, que os pastores sejam despertados a procurar pessoas como o pastor Babão e fazer esse tipo de trabalho aí. E Deus, com certeza, vai resultar em prosperar a tua igreja local e abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus. Um beijo para minha família, eu sempre esqueço. Um beijo para minha esposa, para minha família, meus pastores, minha igreja, Ministério Esperança. Beijo, muito obrigado. Boa, não pode esquecer, não depois vai ser cobrado. Pastor Williams, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando sua vida, o ministério do irmão, os contatos do pastor William, todos à sua disposição. Fique à vontade para localizá-lo, tá certo? Pastor Babão, vou passar a palavra ao irmão, mas antes, o irmão citou várias vezes durante a sua fala a sua esposa. Eu vou pedir para o irmão falar o nome dela, nós vamos mostrar ela rapidinho ali também. A Janaína tem nos acompanhando. Tá lá, Jana, dá um tchauzinho. Aí, ó. Falou tanto desse alicerce do ministério que a gente tem que mostrar. Tá aí, a irmã que dá. Eu vou ser ousado em dizer aqui que dá todo o suporte, não. Que trabalha muito, né, pastor? É verdade, né, pastor? Que trabalha muito. É fundamental a família. Obrigado, viu, minha irmã, pelo carinho. Deus abençoe também. Pastor Babão, a palavra está com o irmão. Amém? 2 minutinhos aí, por favor. Eu quero agradecer a Deus, a sua vida, Zeca, prazerzão, velho. Obrigado de ter te conhecido. Pastor William, nós estamos juntos. E eu quero só finalizar quando o marginalizado surpreende a igreja. Meu Deus. Na Cracolândia, a minha esposa Janaína falou, Babão, vamos socorrer os caminhoneiros. Os caminhoneiros não tinham dinheiro para comprar marmita. Na primeira semana da pandemia, R$30 uma marmita. Ajuntamos todos os missionários do Ministério Fogo Cruzado e fomos fazer rodovia. Aí um cara falou bem assim, eu vou te prender porque eu sou dono do restaurante, vocês estão prejudicando o restaurante. Fui para cima dele, falei, chama a polícia, pode me colocar na cadeia, tal. De repente veio o pessoal da CCR e do outro lado falou bem assim, ó, quero colocar disponibilidade para vocês, toda a nossa estrutura da CCR. E lá vocês vão entregar a marmita para todos os caminhoneiros que são obrigados a passar ali. Só que uma hora, Zé, que pastor William, acabou o nosso dinheiro, nós estávamos gastando muita grana. Deus abençoou um irmão, pastor do Bom Prato, começou a vender marmita para nós com sobremesa R$1. E nós fomos para a estrada e graças a Deus continuamos. Aí o Luiz Saião nos doou quase 3.000 Rota 66, que ele lançou. Sim. O Luiz Saião, e ele semeou isso para nós, o pastor Luiz Saião. Os caminhoneiros recebiam a Rota 66, a palavra e foi embora. Chegou uma hora que acabou o dinheiro. Então, quando o marginalizado nos surpreende, aí o que aconteceu? Uma menina na Cracolândia, um minutinho, uma menina na Cracolândia fumando uma pedra de crack, falou, pastor Babão, eu quero semear o meu trago para os caminhoneiros. Vocês comprar marmita. Em algum lugar do Brasil, um caminhoneiro comeu uma marmita de um usuário de crack que semeou R$1 na Cracolândia. Que bênção. E que Deus abençoe. Valeu, pastor William. Te amo, amor. Amém. Valeu, Zeca. Tamo junto. Benção. Meu mano, pastor Babão. Tamo junto. Tamo junto e misturado. Feijão Só tá de portas abertas. Amém. Muito bacana conhecer a sua correria,
sua história também. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Põe na tela rapidinho o resultado da nossa enquete, que nós estamos para estourar o tempo. A sua igreja realiza ações para ganhar os marginalizados? 36% dos internautas responderam que sim. 64% responderam que não. Eu confesso que eu ainda achei esse número do sim muito grande, mas fico feliz que tem muita gente realizando e vamos tentar crescer. Ano que vem nós vamos retomar o tema. Eu espero que tenha aumentado o número do pessoal que realiza. Meu irmão, forte abraço, Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. A minha oração é que o Espírito Santo te motive a fazer e a agir em prol desses que necessitam. Um forte abraço e até lá.